Bem-vindos a mais um vídeo do Pérolas da Escritura. A besta está entrelaçada tanto com o medo quanto com a conveniência. Ao contrário do que muitos acreditam, a marca provavelmente será apresentada de uma forma que capitalize o amor inerente da humanidade pela conveniência e eficiência. Eu, pessoalmente, acredito que as pessoas se alinharão ansiosamente para aceitá-la, atraídas pela promessa de uma vida simplificada e funções diárias aprimoradas. Desde o início da civilização, os humanos têm buscado continuamente maneiras de tornar a vida mais fácil e eficiente. A invenção da roda revolucionou o transporte, possibilitando mover mercadorias e pessoas com menos esforço. O desenvolvimento da internet transformou a forma como nos comunicamos, acessamos informações e realizamos negócios, reduzindo drasticamente o tempo e o esforço necessários para essas atividades. Os avanços tecnológicos mais recentes, como a inteligência artificial e a automação, ilustram ainda mais nossa busca incessante por conveniência e eficiência. Essas inovações prometem assumir tarefas mundanas, permitindo-nos focar em atividades mais significativas. Grandes corporações prosperam ao explorar esse desejo humano por conveniência e eficiência, acumulando literalmente bilhões de dólares por causa dessas duas palavras. A Uber, por exemplo, revolucionou a indústria do transporte ao oferecer um serviço onde os usuários podem reservar uma corrida para sua localização exata em minutos, com apenas alguns toques em seus smartphones. Esse nível de conveniência e eficiência tornou a Uber um fenômeno global. Da mesma forma, empresas como DoorDash, Uber Eats e Just Eat transformaram a entrega de alimentos. As pessoas não precisam mais ligar diretamente para os restaurantes ou esperar por longos períodos. Com esses serviços, a comida chega à sua porta com esforço mínimo. A conveniência e a eficiência proporcionadas por essas empresas as tornaram imensamente populares. A indústria financeira também evoluiu para atender à demanda por conveniência. A transição do dinheiro em espécie para pagamentos digitais começou com os caixas eletrônicos e cartões de crédito, de débito, e agora avançou para sistemas de pagamento móvel como o Apple Pay. Em alguns países, as pessoas até usam implantes de microchips para fazer pagamentos, exemplificando os extremos aos quais os humanos irão em nome da conveniência. A Suécia, por exemplo, tem estado na vanguarda dessa tendência, com muitos cidadãos optando por implantes de microchips para tornar as transações mais suaves e rápidas. A autenticação biométrica em dispositivos móveis é outro exemplo. A capacidade de desbloquear um telefone ou autorizar um pagamento com uma impressão digital ou reconhecimento facial economiza tempo e aumenta a segurança, tornando a vida diária mais eficiente. Dada a propensão da humanidade para a conveniência, não é difícil imaginar a marca da besta sendo introduzida como uma solução de ponta para a vida moderna. Apocalipse 13, versículos 16 e 17, descreve a marca como algo que será necessário para comprar e vender. Também forçou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receber uma marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Esse trecho sugere que a marca será integral para a atividade econômica, tornando-a altamente desejável em um mundo que valoriza cada vez mais a eficiência e a conveniência. A marca provavelmente será apresentada como um meio de simplificar transações, reduzir fraudes e aumentar a segurança. Pessoas ansiosas por esses benefícios farão fila para recebê-la. No entanto, a narrativa bíblica alerta que a marca não é apenas uma ferramenta de conveniência econômica, mas um símbolo de lealdade à besta. Apocalipse 14, versículos 9 a 11, emite um aviso severo sobre as consequências espirituais de aceitar a marca.
Um terceiro anjo o seguiu, dizendo em alta voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho da ira de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. A fumaça do tormento deles sobe para todo o sempre. Não haverá descanso, dia e noite, para os que adorarem a besta e a sua imagem, ou para quem receber a marca do seu nome. Apesar desse aviso severo, a atração pela conveniência e eficiência será poderosa. A marca da besta provavelmente será comercializada como uma tecnologia revolucionária que elimina a necessidade de dinheiro, cartões ou até mesmo telefones móveis. Ela pode integrar todas as informações pessoais, financeiras e médicas em uma única forma facilmente acessível. Os benefícios parecerão bons demais para serem rejeitados, levando as pessoas a abraçar a marca voluntariamente. O verdadeiro perigo da marca da besta não está no ato de comprar ou vender, mas no que ela significa: adoração e lealdade. Satanás, descrito na Bíblia como um enganador, entende bem a natureza humana. Ele sabe que as pessoas são mais propensas a aceitar algo que pareça benéfico e conveniente. Ao apresentar a marca como um meio de melhorar a vida diária, ele pode sutilmente desviar a lealdade das pessoas de Deus. 2 Coríntios 11, versículo 14, nos lembra que Satanás mesmo se disfarça de anjo de luz. Esse engano estará no coração da marca da besta. Ela será embalada como uma inovação positiva e progressista, assim como os avanços tecnológicos que celebramos hoje. A conveniência que ela oferece mascarará o compromisso espiritual que ela exige. A era do engano mencionada na Bíblia será diferente de tudo que o mundo já viu. Apocalipse 13, versículos 14 e 15, fala sobre grandes sinais e maravilhas realizados pela besta, enganando aqueles que habitam na terra. Em uma era assim, a marca da besta será apenas um aspecto de uma estratégia maior para afastar as pessoas de Deus. Os crentes precisam entender que a marca da besta não será um símbolo óbvio ou assustador. Ela será sutilmente integrada na sociedade, promovida como uma solução para problemas do dia a dia. Apocalipse 14, versículos 6 e 7, descreve 3 anjos voando pelo céu, proclamando o Evangelho eterno e alertando as pessoas a não aceitarem a marca. Esta intervenção divina ressalta a gravidade da situação e a natureza enganosa da marca. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Ele disse em alta voz: temam a Deus e deem-lhe glória, pois chegou a hora do seu julgamento. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. O fato de Deus enviar anjos para alertar a humanidade indica que a marca não será facilmente reconhecida como algo maligno. Ela se misturará perfeitamente ao tecido da sociedade, apelando ao nosso desejo por facilidade e eficiência. Portanto, é crucial que os crentes permaneçam vigilantes e discernidores. Esta extraordinária intervenção divina destaca o quão sem precedentes e perigosos serão esses tempos. Ao longo da Bíblia, Deus se comunicou através de profetas, visões e sua palavra escrita. Mas a aparição direta de anjos para advertir a humanidade é extremamente rara. O envio de anjos para proclamar o Evangelho eterno e emitir um aviso grave é um testemunho do nível extremo de engano que caracterizará os tempos finais. Revela que o grau de engano será tão profundo que, sem tal intervenção sobrenatural, até mesmo os fiéis poderiam ser desviados. Considere a magnitude dessa ação. Deus, que sempre trabalhou através de agentes humanos e seu Espírito, escolhe enviar seus anjos visivelmente ao mundo.
Esses seres celestiais, que normalmente permanecem invisíveis, agora têm uma missão tão crítica que sua presença é necessária para cortar as mentiras e ilusões generalizadas. Este é um movimento sem precedentes na história bíblica, ressaltando a natureza crucial do aviso contra a marca da besta. Imagine viver em um mundo onde os avanços tecnológicos e as normas sociais continuamente empurram os limites da conveniência e eficiência. Em tal cenário, a marca da besta será introduzida como a conveniência suprema, uma solução para todos os problemas econômicos e de segurança. Será comercializada como uma ferramenta essencial para viver em um mundo moderno e interconectado, tornando-a indispensável. A pressão para se conformar será imensa, com a marca integrada em todos os aspectos da vida. Por isso, a intervenção de Deus é tão significativa. A natureza enganosa da marca será tão esmagadora que requer uma resposta divina extraordinária. A proclamação do anjo serve como um farol de verdade em meio à escuridão do engano. Sua mensagem é um claro e alto chamado para adorar a Deus e rejeitar a marca, destacando a batalha espiritual que está por trás dessa escolha aparentemente mundana. O fato de Deus ir a esses extremos, enviando seus anjos para pregar e advertir, demonstra a severidade da situação. Destaca a importância crítica da decisão que a humanidade enfrenta. Este ato divino é um chamado claro para despertar da complacência espiritual e reconhecer a verdadeira natureza da marca da besta. É um chamado para temer a Deus, dar-lhe glória e adorá-lo somente. Nesse contexto, os crentes devem cultivar uma profunda consciência e compreensão desses avisos proféticos. Os tempos serão perigosos, marcados por um engano tão profundo que, sem vigilância e discernimento, muitos poderiam ser desviados. A medida extraordinária da intervenção angelical é um testemunho da seriedade dos tempos, um esforço divino para garantir que a verdade seja ouvida e atendida. A ação sem precedentes de Deus em enviar anjos para pregar o Evangelho e advertir contra a marca da besta é um indicador claro da natureza extrema e enganosa dos tempos finais. É um lembrete contundente de que, diante da pressão social esmagadora e do apelo tecnológico, os crentes devem permanecer firmes e vigilantes, sempre buscando discernir a verdade e manter sua lealdade a Deus. Enquanto a marca da besta inicialmente será promovida como uma solução conveniente e eficiente para muitos dos problemas da vida, ela também é um símbolo de medo e coerção. A Bíblia deixa claro que aceitar a marca não é apenas uma questão de conveniência pessoal, mas uma decisão com graves consequências espirituais e eternas. Essa dupla natureza da marca, combinando o apelo da conveniência com a ameaça de repercussões terríveis, cria uma situação propícia ao medo e coerção, especialmente para aqueles que se recusam a obedecer. O contexto bíblico de medo e perseguição é ilustrado no livro de Apocalipse, que pinta um quadro vívido do medo e coerção associados à marca da besta. Apocalipse 13, versículos 16 e 17 declara: "E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes seja dada uma marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver a marca, o nome da besta ou o número do seu nome." A frase "faz que a todos" implica um nível de coerção que vai além da mera sugestão ou aceitação voluntária. Indica uma situação onde as pessoas são forçadas a receber a marca, com consequências significativas para aqueles que resistem. A incapacidade de comprar ou vender sem a marca representa uma forma de perseguição econômica, uma ferramenta poderosa para garantir a conformidade através do medo da privação e da dificuldade.
Na era moderna, a tecnologia forneceu novos meios de vigilância e controle que poderiam ser empregados para impor a aceitação da marca da besta. Governos e corporações utilizam cada vez mais ferramentas digitais para monitorar comportamentos, rastrear movimentos e gerenciar transações econômicas. Essas tecnologias, muitas vezes introduzidas sob o pretexto de conveniência e segurança, também podem ser usadas como armas para exercer controle sobre os indivíduos. Por exemplo, o uso de identidades digitais, reconhecimento facial e sistemas de pagamento sem dinheiro pode ser aproveitado para criar um estado de vigilância abrangente. Em tal sistema, recusar-se a aceitar a marca da besta poderia resultar em ser excluído de serviços essenciais, impedido de conseguir emprego e excluído da sociedade. Isso criaria um clima de medo, onde a ameaça de perder o sustento e as necessidades básicas forçaria a conformidade. O sistema de crédito social da China fornece uma ilustração contemporânea de como a tecnologia pode ser usada para controlar e coagir populações. Nesse sistema, os cidadãos são avaliados com base em seu comportamento, com pontuações baixas, resultando em acesso restrito a serviços, proibições de viagem e estigmatização social. Um sistema similar poderia ser empregado para impor a marca da besta, utilizando ferramentas digitais para recompensar a conformidade e punir a dissidência. O medo sempre foi uma ferramenta poderosa na perseguição religiosa. A Bíblia alerta que, nos tempos finais, os crentes enfrentarão intensa perseguição por sua fé. Apocalipse 13, versículo 7, afirma: "E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe autoridade sobre toda tribo e povo e língua e nação." Este trecho indica que a besta terá autoridade global e perseguirá ativamente aqueles que se recusam a adorá-la. A marca da besta será um instrumento-chave nessa perseguição, servindo tanto como símbolo de lealdade à besta, quanto como ferramenta para identificar e alvejar os dissidentes. O medo da perseguição será um fator significativo para compelir as pessoas a aceitarem a marca. Os crentes que recusarem a marca enfrentarão ostracismo social, privação econômica e, possivelmente, até mesmo a morte. Este ambiente de medo tornará extremamente desafiador manter firmeza na fé e resistir às pressões coercitivas para se conformar. O impacto psicológico do medo e da coerção não pode ser subestimado. O medo é um motivador poderoso que pode levar indivíduos a agir contra seus princípios e valores. O medo de perder o emprego, de não conseguir sustentar a família ou de enfrentar prisão e tortura pode levar as pessoas a tomar decisões que de outra forma rejeitariam. No contexto da marca da besta, esse medo será amplificado pelas capacidades de controle e vigilância pervasivas do regime da besta. O conhecimento de que cada ação está sendo monitorada e julgada criará um senso generalizado de ansiedade e impotência. Esta pressão psicológica será usada para quebrar a resistência e impor a conformidade. Apocalipse 14, versículos 9 a 11, descreve o destino daqueles que recebem a marca. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira. E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre, e não tem repouso, nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome.